Bora? Vamos começar o teste. Desliga agora. Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula hoje e a nossa aula de hoje vai ser divisão celular. Então, para poder facilitar, eu vou dividir isso em duas etapas. Eu vou trabalhar mitose em uma aula e meiose em outra aula, tá bom? São assuntos dentro do mesmo conteúdo, tá bom? Que é o conteúdo de divisão celular, mas eu acho que fica didaticamente melhor para ser trabalhado de forma separadinha, beleza? Então, para a gente poder começar a trabalhar isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar um pouquinho nos conceitos de célula e de cromossomo, que a gente precisa ter uma noção legal pra gente poder trabalhar isso, tá bom? O que foi? O que foi? Então, pra gente poder trabalhar, eu vou dar uma voltadinha nos conceitos de cromossomos, beleza? Então, o que a gente precisa entender? A gente vai falar muito durante a aula sobre o posicionamento dos cromossomos durante o processo de divisão celular e tudo isso, e você precisa saber o que é um cromossomo. O que é um cromossomo, cara? Ótimo. Então, vamos com calma. Um cromossomo nada mais é do que um filamento de DNA, totalmente condensado e agrupado, aderido a proteínas que são chamadas de histonas, tá bom? Então, geralmente, seu professor de sala de aula ele coloca um xizinho no quadro assim para poder tentar esclarecer o que seja um cromossomo, tá bom? Mas você precisa entender que um cromossomo é um filamento longo de DNA, ele vai se condensando bastante, se agrupando a histonas, que são proteínas, tá bom? E essas histonas deixam ele bem condensadinho, beleza? Então a gente está trabalhando de cromossomos. Os cromossomos, geralmente aparecem de duas formas pra gente. Eles vão aparecer de uma forma simples, tá? Onde ele vai ter dois braços e um centrômero. Esse centrômero vai ser um estrangulamento, beleza? Do DNA. E nós temos os cromossomos, são chamados de duplos. Algumas pessoas chamam de cromossomo composto, mas é melhor chamar de cromossomo duplo, beleza? Que aí sim ele parece com aquele xizinho que seu professor coloca no quadro, tá bom? Esse cromossomo duplo, ele vai ser composto por 4 braços e também um único estrangulamento, um único centrômero, tranquilo? Pra gente poder lembrar um pouquinho mais disso, a gente tem que entender também que os cromossomos eles têm formatos diferenciados. Esses formatos diferenciados eles vão fazer diferença quando a gente for montar um cariótipo, beleza? Então, numa outra aula, quando a gente for trabalhar sobre o núcleo celular, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o cariótipo, a gente vai ver as diferenças desses cromossomos todos. Mas só pra gente ter uma boa noção hoje, a gente tem os cromossomos divididos em 4 grupos, tá bom? São 4 grupos diferentes. Eles são classificados com base no seu formato, onde está presente o estrangulamento dele, onde está presente o centrômero, tá bom? Então nós temos o primeiro dele, que é chamado de metacêntrico, meta, né, metade, onde o estrangulamento, o centrômero está localizado na metade dos braços, né, tá bem no centro. Nós temos o submetacêntrico, onde esse centrômero está deslocado um pouco mais acima. Nós temos o acrocêntrico, onde esse centrômero vai estar disposto mais acima ainda do que o anterior. E nós temos o último, que é o telocêntrico, que geralmente você não tem nenhuma porção superior. Ele vai ser ligado nas duas extremidades dos braços, tá bom? Dentro do conceito de células reprodutivas, dentro do conceito de citologia, e principalmente para a gente poder trabalhar mitose e meiose, você precisa entender a diferença entre cromossomos e cromossomos homólogos. Então eu já disse para você que cromossomo é uma fita de DNA longa, né, com a presença de proteínas, essas histonas. E o que são cromossomos homólogos, cara? Cromossomos homólogos. Então olha só, os cromossomos homólogos, eles são muito semelhantes, beleza? Eles são semelhantes tanto na forma deles, na localização daquele centrômero, na forma que eles têm. Esses cromossomos vão estar dispostos, geralmente, aos parezinhos, tá bom? Eles sempre vão estar dispostos aos pares em células diploides. Células diploides. É bom que cromossomo homólogo já puxa um outro conceito que a gente precisa entender. O que são cromossomos homólogos? Tá claro. Agora, o que são células diploides? Beleza. Ó, eu vou colocar uma imagem para você reparar a diferença entre células haploides e células diploides, tá bom? Então, as células diploides, elas possuem cromossomos homólogos. Elas vão apresentar os parzinhos de cromossomos.
Enquanto que as células haploides, elas não apresentam os cromossomos homólogos, ou seja, elas não possuem esses cromossomos homólogos. Tá, e daí? Que diferença faz isso pra mim? Cara, você consegue lembrar de onde é que a gente tem células com metade do número de material genético, com metade do material genético? Pra que elas servem? Então é simples, cara. Fui visitado. Os cromossomos homólogos, eles estão presentes nas células diploides. Esse é o Eros, da Eros. E os cromossomos que são simples, né, os cromossomos que se apresentam individualmente, eles vão estar nas células haploides. Células haploides são as... Pronto, agora deu ciúme. Dá oi pro Apolo. Voltando. Voltei. Vamos lá. Células diploides são as células que a gente tem no nosso corpo, tá bom? São células que mantêm todo o nosso material genético, que contêm todo o nosso material genético. Células haploides são aquelas células que apresentam metade do nosso material genético, tá bom? Que nem tá mostrando essa figurinha que eu tô colocando na tela pra vocês. Isso quer dizer o quê? Que as células haploides, elas são células reprodutivas. Ai, como assim? Simples, cara. Se você tem duas células reprodutivas com metade do número de cromossomos e elas se juntam, elas passam então a ter um total, né? A partir da junção delas, elas passam a ter o total de cromossomos que uma célula teria, uma célula diploide. Tá certo? Tranquilo até aí? Então, diferença haploide, diploide. Estamos quase chegando na divisão celular, beleza? Então vamos fazer assim. Comentado entre célula diploide, célula haploide, diferença de cromossomo, cromossomo homólogo, né, os tipos de cromossomos, a gente pode então começar a nossa aula sobre mitose. Então vamos começar lá? Mitose então? Então bora! Olha só, antes da gente falar sobre a divisão celular, é importante a gente entender o que nós chamamos de ciclo celular. Dentro da biologia nós temos um processo chamado ciclo celular, que é o processo que envolve tudo que acontece com uma célula, do início de uma divisão celular até o início de outra divisão celular, tá bom? Então o ciclo celular é composto por algumas fases, fechou? Então as fases são, dentro do ciclo celular nós temos a intérfase e aí então a divisão celular, que pode ser mitose ou meiose. Então a intérfase ela é subdividida em períodos. Nós temos dentro da intérfase 3 subdivisões: a fase G1, a fase S e a fase G2. Tranquilo? Ó, intérfase então dividida em fase G1, fase S e fase G2, beleza? Então alguns autores colocam essa fase G0, que seria a fase entre uma divisão e outra, onde a célula estaria em suposto repouso. Pessoal, é importante eu salientar uma coisa bem legal para vocês. Alguns professores costumam dizer que durante a intérfase a célula está em repouso. É o período entre uma divisão celular e outra divisão celular, então as células estão de boa, né? Estão tranquilona. Não é bem assim, tá bom? Na realidade, durante a intérfase, entre essas fases de divisão celular, a célula está num processo metabólico bastante intenso, tá? Na fase G1, que a gente chama de fase de crescimento, o primeiro crescimento da célula, a célula cresce em volume. Na fase S, ela duplica o material genético. Então, para pensar, cara, para ela duplicar todo o material genético dela, ela vai gastar muita energia. Então ela consome muita energia e nesse momento ela está trabalhando muito, beleza? E aí na fase G2, ela tem a continuação do seu crescimento e ela começa a se preparar para a divisão celular, tá bom então? Beleza? Então o ciclo celular ele é dividido em fase G1, S e G2. Essas 3 subfases compõem a intérfase e depois é formado pela divisão celular. Pode ser a mitose ou a meiose. Só para lembrar, o período mais longo do ciclo celular é a intérfase, tá? É o período que demora mais na célula. Se a gente fosse colocar isso dentro de uma hora, por exemplo, né? De uma rotação de um relógio de ponteiro em uma hora, o processo de divisão celular demoraria cerca de 20 minutos, talvez. 25 estourando. E aí o tempo todo restante seria o processo de intérfase. Vou colocar uma imagem para ficar fácil, tá bom? Para entender isso. Então vamos começar, vamos lá. Falando da mitose, cara. A mitose é chamada de divisão equacional. Muitas vezes ela é até trazida com um símbolo E e um ponto de exclamação, beleza? Por que equacional? Porque ela tende a manter um equilíbrio no número de cromossomos. A gente diz assim, que durante a mitose, uma célula 2N origina 2 células 2N. Ou uma célula mãe 2N origina 2 células filhas
também 2 Ns, tá? É um erro talvez a gente dizer que a gente tem duas células idênticas, tá bom? Quando a gente fala idêntica, dá a impressão que não aconteceu nenhum processo de mutação. E esse processo de mutação pode ocorrer, tá? Não é uma regra que ele ocorra, mas ele pode ocorrer. Então nós temos duas células semelhantes com o mesmo número de material genético, com a mesma carga, tá bom? Tranquilo? Então uma célula 2N origina duas células 2Ns. Então durante a intérfase você tem, na fase G1 a gente chama isso de pré-síntese, tá bom? Os cromossomos ainda estão simples. Na fase S nós temos a síntese, né? A duplicação do material genético, tá bom? E na fase G2 nós temos a pós-síntese, daí nós temos cromossomos duplicados ou cromossomos duplos, tranquilo? Então se a gente pudesse fazer um gráfico, eu vou colocar um gráficozinho na imagem para vocês, um gráfico da quantidade de material genético dentro da célula, a partir da fase S, ou seja, ao final da fase S, a gente tem o dobro de material genético, tá bom? É importante saber que a divisão celular mitose, ela ocorre também em células N. Ela pode ocorrer em células diploides, 2Ns, ou ela pode ocorrer também nas células haploides, células N, beleza? Então vamos lá. A divisão celular mitose ela é formada por quatro fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só para esclarecer um negócio legal, todas essas palavras elas possuem um acento, tá? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, cuidado na hora de você pronunciar isso, porque a gente tem muito aluno que fala metafase, interfase, profase, tá bom? Tem um acento aí, beleza? Prófase, fechou? Perdi o chinelo. Então vamos lá, o que acontece na prófase? A prófase, a fase inicial do processo de divisão celular da mitose, você tem um processo que inicia-se com o DNA todo desespiralizado, tá bom? Está descondensado e desorganizado dentro do núcleo celular. Mas ainda durante a prófase nós temos a formação, a duplicação dos centríolos. Fechou? Essa fase talvez seja uma das mais importantes, porque é a partir daí agora que a gente começa a perceber que a célula vai apresentando dois polos distintos, tá? Então, a partir daí nós temos a duplicação dos centríolos, então forma um segundo par, né, de centríolozinhos. Lembrando que centríolo é aquela organela formada por vários túbulos, né? Esses centríolos passam então a migrar para os polos opostos da célula, vai um para cada canto, e nós temos então o rompimento da carioteca. A carioteca se desintegra, então agora todo aquele material genético que estava dentro dentro da carioteca, né, formando o núcleo, agora é a carioteca desintegrada, esse material genético está disposto no citoplasma. Então você teve a migração dos centríolos para as extremidades, fechou? Você tem agora o DNA todo descondensado, preparado para um processo de condensação, e você tem agora a desintegração da carioteca. E nós começamos então a segunda fase, que é chamada de metáfase. A fase de metáfase ela é marcada por uma característica bem marcante. Olha que legal. Que é a presença dos cromossomos na região equatorial da célula. Ah, equatorial por quê? É porque é na região central, né? No meio da célula. Você tem os cromossomos todos alinhados naquela região, todos organizados naquela região, com uma característica bem legal. É o momento em que esses cromossomos estão mais condensados. Então eles são mais visíveis, tá bom? Ainda durante a metáfase você vai ter disposto os dois centríolos, um em cada canto da célula, beleza? E você tem um processo... Eu me perdi, peraí. Os dois cromossomos... Divisão celular... Começou... Ah, tá. Foi. Os dois centríolos nos lados opostos da célula, cromossomos bem condensados em sua condensação máxima no centro da célula. Fechou? Deixa eu fazer uma explicação legal aqui sobre a importância de entender esse processo da metáfase, dos cromossomos estarem todos na região equatorial da célula. A gente só consegue estudar com o microscópio óptico, beleza? Ou óptico, como vocês costumam falar. Com o microscópio óptico, os cromossomos das células durante a metáfase. É na metáfase que a gente consegue observar os cromossomos todos, a gente consegue contar e diferenciar o formato deles. A gente consegue dizer se ele é um metacêntrico, um submetacêntrico.
Foi a partir daí, então, que nós conseguimos perceber quais eram os problemas relacionados a números, né? Problemas relacionados à quantidade de cromossomos nas células, tá beleza? Então uma coisa bem legal para perceber é que durante a metáfase esses estudos conseguem ser realizados, tá bom? Nós temos algumas substâncias que conseguem inibir a continuação do ciclo celular, que conseguem inibir o processo de divisão celular, e eles conseguem manter a célula durante esse processo de divisão para a gente poder estudá-la melhor, tranquilo? Então bora lá, vamos continuar. Passando pela metáfase, nós chegamos até a fase chamada anáfase. Anáfase, beleza? A fase de anáfase é a fase de separação. A separação do quê? Desses cromossomos que foram duplicados. Eles não estavam duplos? Era um durante a fase S, se duplicou, estão juntinhos lá. Aí eles se condensaram ao máximo, ficaram do ladinho um do outro, foram para o centro da célula e ficaram lá bonitão. Durante essa fase de anáfase, as fibras do fuso que se ligaram durante a metáfase, acho que eu nem falei isso, ó. Durante a fase de metáfase, as fibras do fuso que são direcionadas, elas se ligam na região central do cromossomo. Então essas fibras ligadas nas regiões centrais dos cromossomos, elas começam a se encurtar e fazem o que? Fazem a separação dessas cromátides, tá bom? Esses cromossomos, eles duplicados, eles se separam, as cromátides irmãs, então elas são puxadas para os lados opostos das células, tá beleza? E aí, ainda durante a anáfase, ao final dela, você tem o processo de desespiralização. Acertei. Desespiralização do cromossomo, beleza? Então ele tá voltando já aquele processo inicial lá. E aí a gente vai para a última fase, que apresenta algumas diferenças legais, a gente precisa entender. Olha só, chegamos à fase de telófase. Telófase, não é o Michel, telófase. Dá pra fazer uma piadinha, se houvesse uma célula que toca sertanejo, qual seria? Seria o Michel Telófase. Tadã! Tá, na telófase a gente tem então agora novamente a formação daquela pequena membrana, né? A formação da carioteca para envolver o material genético. Então você teve assim, ó, dois centríolos que migraram no início da divisão celular, um para cada lado, né? Então ficou um aqui, eles participaram no processo de encurtamento das fibras, né? As fibras puxaram os cromossomos, dividiram pela metade aqueles cromossomos e tal, então tem um pouco aqui e um pouco aqui. Qual é a parte legal disso? Agora você tem um centríolo no que vai ser uma célula e o outro centríolo no que vai ser outra célula. Fechou? Acho que no desenho vai ficar mais fácil de entender isso. Eu vou mostrar no desenho melhor. Então, você tem agora a formação novamente da carioteca englobando esse material genético. Então você já tem basicamente duas células pré-formadas. Só que elas precisam se separar, elas precisam separar as células. Esse processo de separação do citoplasma a gente chama de citocinese. Citocinese. Algumas pessoas dizem citoquinese, que quineses vem do inglês, né? Mas o correto seria citocinese, tá bom? Essa citocinese é o que? É a divisão do citoplasma para que a gente tenha então duas células formadas já perfeitamente, tranquilo? E aí é que tá a parte legal, cara. Essas fibras do fuso, elas deixam de existir quando você tem a formação dessas duas células. Acontece desespiralização. Nossa, tá difícil a palavra. Fica desespiralizada, beleza? Esses cromossomos agora estão lá, todos soltão lá dentro do núcleo novamente. E a gente precisa entender que células vegetais e células animais, elas fazem esse processo de citocinese de uma forma diferente. A gente diz que uma é centrífuga e outra é centrípeta. Não lembro o que é isso. É física, né? Não sei se vocês lembram do movimento. Então olha só, células vegetais, vou colocar a imagem para ficar fácil. Células vegetais, elas vão formar no meio das duas cariotecas que estão sendo formadas o que nós chamamos de lamela média. Então a citocinese, ela parte do meio da célula para as extremidades, tá bom? Enquanto que na célula vegetal acontece um estrangulamento, né, do citoplasma. Isso acontece de uma forma centrípeta, né? A citocinese acontece das extremidades para o centro. Tranquilo? Então vamos lá. Para fechar essa ideia, para que serve a mitose para os seres vivos? Crescimento, né? Você pensa aí, você foi formado a partir de uma célula, essas células todas foram se dividindo e tal, e se dividindo, né? Passando por todas as fases embriológicas, até chegar no que é você hoje. Ai, que desespero, né?
Então isso nós temos um processo de crescimento, elas atuam no crescimento, mas elas também atuam na regeneração, beleza? De tecidos, por exemplo, você tem um tecido danificado, a duplicação de células ali, o processo de mitose na região, ela pode regenerar esse tecido danificado, ela pode crescer de novo células ali, tá bom? O processo de cicatrização também se dá pelo processo de divisão celular chamado mitose, também vai alterar, ajudar na cicatrização. Em células vegetais, presta atenção nisso, em células vegetais nós temos a formação dos gametas. Você vai entender isso quando a gente falar de meiose, porque a meiose vai formar os gametas dos animais e os esporos dos vegetais. E aí, assim, para não complicar a sua cabeça, eu vou deixar só por aí, tá bom? E por último, cara, nós temos a divisão celular mitose como uma forma de reprodução dos indivíduos unicelulares, né? Unicelulares. Como é que uma bactéria unicelular se reproduz? Através de uma divisão celular, beleza? Uma divisão celular, piadinha tosca, olha só. Os seres unicelulares, eles se dividem por multiplicação. Tadã! Ou eles se multiplicam por divisão. Tadã! Tô muito bom nisso, cara. Então é isso. Fechou? Então, pra gente fechar hoje, a gente trabalha mitose agora. Vou gravar uma outra aula. Não vou nem trocar de roupa, vou gravar com o Capitão América aqui mesmo. Beleza? Eu vou gravar então a meiose pra gente dar continuidade. Tranquilo? Então, até daqui a pouco.